Numa boa, galera da automação, quero apresentar para vocês aqui hoje essa ferramenta bastante utilizada aí na área de automação, o CFW08 Plus, certo? É um inversor de frequência utilizado bastante no mercado, mas existem inúmeras ferramentas aí, inversores de frequência, desde do 04 até o 500 e muito mais. Mas eu quero apresentar para vocês uma parametrização aqui no CFW08, onde nós vamos estar usando um seletor de duas posições, no caso, e vamos estar utilizando um potenciômetro, tá? Para você tanto aumentar como diminuir a frequência aí do seu motor. Eu separei aqui a barrinha para não ficar riscando aqui em cima. Eu separei ela na lateral aqui, ó, onde nós temos de 1 até a 4, que são as entradas digitais, a 5, que é o comum, no caso 0 volts, o 6, que é a AI1, a nossa entrada analógica, e a 7, que vai ser o mais 10 volts, correto, pessoal? Então eu quero já iniciar dizendo para vocês aqui, aqui vocês sabem, na RST, que é a nossa linha de alimentação, no caso a UVW, de 4, 5 e 6, vai ser para nós estarmos ligando o nosso motor, correto, pessoal? E nós vamos utilizar para fazer a nossa ligação, partindo tão somente remotamente o nosso motor por intermédio do inversor de frequência, utilizando o nosso seletor e utilizando o nosso potenciômetro. Eu vou fazer aqui primeiramente o esquemático, o esquemático aqui da ligação, onde você vai estar utilizando na entrada digital 1, você vai estar fazendo essa manobra aqui, tá? Ficou feio, eu vou dar uma melhorada aqui para vocês visualizarem melhor. Então vamos lá. Na DI 1, nós vamos fazer da seguinte forma: catar ela aqui e ligar numa das extremidades do seletor. Vamos pular a DI 2, a DI 3 e vamos para a DI 4. Na DI 4, fazemos da seguinte forma: ligou dessa forma. Vamos fazer aqui o seguinte: na DI, não, pessoal? Desculpa aí. No nosso comum 0 volts, nós vamos fazer isso aqui, ó. Ligou, ligou. Vamos jampear, certo? Aí nós vamos fazer o seguinte: vamos pegar aqui do nosso borne 6, nós vamos estar indo diretamente aqui, ó. O borne 7 vem aqui, aí você me fala, e esse borne aqui, esse terminal, como que nós vamos ligar ele? Você vai fazer outro jump nele aqui, ó, certo? Então ele vai receber também uma alimentação do comum, que é o 5, 0 volts, certo? Essa é a esquemática, pessoal, para você estar fazendo a sua ligação física, tá? Da sua chave seletora, liga e desliga, juntamente com o seu potenciômetro, aumentando a rotação e diminuindo a rotação do motor, correto? Agora nós vamos para os parâmetros, tá? Todo inversor de frequência, é claro que ele tem de fábrica, ele já vai vir aí com os seus parâmetros totalmente prontos, resetado, bonitinho, inicial. Mas vamos falar que você pegou aí o inversor de frequência também, que isso pode acontecer. Você pegou o inversor de frequência e ele está com os parâmetros antigos, que um outro técnico foi lá e fez os parâmetros dele, certo? Então vamos aqui, ó.
parâmetros de configuração, né? Um passo a passo inicial para você não ficar aí de certa forma, né, desfalcado, né, perdido na hora de começar a sua configuração. Então nós temos aqui os parâmetros de configuração. Inicialmente nós vamos fazer o seguinte: vamos apertar aqui o botão Program. Apertamos o botão Prog, a gente vai fazer o seguinte: vamos utilizar a seta sobe mais e a seta desce para menos, né, para nós utilizarmos a procura dos nossos parâmetros. Aí você vai lá no parâmetro P204. O P204 ele é um parâmetro que vai fazer o seguinte: ele vai trazer a originalidade de fábrica para o inversor de frequência. Então lá no 204 você vai colocar 5, certo, pessoal? Depois você vai lá no parâmetro de número 000, certo? Lá no parâmetro de número 000, que é o primeiro parâmetro, você vai colocar 5, onde você vai estar dizendo para ele, ó, agora você já foi resetado e eu vou iniciar, certo? Qualquer alteração de parâmetro interno dentro do inversor de frequência. Depois de fazer isso, você vai fazer o seguinte: você vai lá para o parâmetro de número 220, parâmetro, né, de número 220. Nesse parâmetro de número 220, você vai estar colocando na escala de número 1, que é a escala onde ela vai estar falando o seguinte, ó, o seu inversor de frequência ele vai estar na condição sempre habilitado para remoto. Então pode vir um curioso aqui, apertar o botão local remoto, ele vai ficar fixo em remoto, certo, pessoal? Depois nós vamos para o parâmetro de número 222. Nesse parâmetro de número 222 nós vamos colocar também 1. Por que nós vamos colocar 1? Que nós vamos estar fazendo o seguinte: nós vamos estar selecionando a referência remoto. Ele vai trabalhar em que referência? Ele vai trabalhar na referência da entrada analógica 1, certo, pessoal? Que vai ser essa entrada aqui, ó, a de número 6. Então ele vai receber o referencial aqui, ó. Na hora que você estiver alternando, né, o seu potenciômetro, ele vai estar recebendo informação e dizendo, ó, para mais e para menos, tá? Então você vai colocar o 222 no parâmetro 222 na escala 1. Depois do 222 nós vamos para o parâmetro de número 230. Nesse parâmetro de número 230 você vai estar colocando nele 1. Por que o parâmetro 230 é 1? Porque quando você coloca 230, 1, você está dizendo para ele assim, ó, toda a sua manipulação remota agora vai ser via bordo, certo? Depois do 230, aí você vai para o parâmetro de número 235. No parâmetro de número 235, você vai fazer o seguinte: você vai habilitar o sinal. Esse sinal, que no caso aqui você vai colocar 0, ele vai estar utilizando uma escala de 0 a 10 volts e de 0 a 20 mA, certo? Depois desse parâmetro 235, você vai lá para o parâmetro de número 263. No parâmetro de 263, você vai estar fazendo o seguinte: você vai estar habilitando a sua entrada digital, certo? A DI1. Você vai estar então colocando na DI1 na escala 9. A escala 9 vai estar fazendo o seguinte com a DI1: vai estar habilitando ela para girar e parar, certo? Depois
P263, você vai para o parâmetro de 264. Na 264, você vai habilitar a DI2, né? No caso, você vai estar habilitando o sentido de giro, né? Sentido de giro, você vai colocar lá 0. Depois você vai para o parâmetro de número 265. No parâmetro de número 265, você vai estar habilitando a DI3, né? Você vai colocar lá na escala 10. Na escala 10 você vai estar falando que esse parâmetro, ele vai, a qualquer momento, sendo necessário, ele vai resetar o seu inversor de frequência. Certo, pessoal? Depois nós vamos para o parâmetro de número 266. No 266, nós vamos estar colocando ele na escala 11. A escala 11 vai estar habilitando, então, no caso, a sua DI4, né, para uma função negativa, ou seja, não tem função nenhuma. A DI4, ela é inativa. Certo, pessoal? Então agora nós vamos fazer o seguinte: depois de termos criado essas situações de programação para uso do nosso inversor de frequência, nós vamos estar criando uma outra parametrização que é de extrema importância, certo? Esse parâmetro, ele vai estar utilizando o parâmetro de número 133. O 133, ele vai estar utilizando, ele vai estar falando a respeito da sua frequência mínima. Na frequência mínima seria uma escala S, aonde ele vai estar partindo, fazendo a rampa e estabilizando. A rampa, quem vai fazer vai ser esse carinha aqui, ó, tá? O seu potenciômetro. Então ele vai ter uma margem aqui no 133 que você vai dar para ele inicial. Você pode colocar 0.0, certo? Ele vai, na hora que você jogar o seu potenciômetro para menos, ele vai parar o motor. Ou você pode colocar lá, no caso inicial, 20.0 Hz, tá? Seu motor vai ter ali uma frequência de 20 Hz, mantendo ali, esperando você alterar, fazer a alteração aqui, certo? Para quem? Para o seu parâmetro de número 134. O 134 é a sua escala final, tá? É a escala final sua que você vai estar dizendo, ó, eu quero manter uma faixa de 20 Hz, um exemplo, a 80.0 Hz, certo? Então, quando você estiver alterando aqui no seu potenciômetro, ele vai estar trabalhando, um exemplo, em 20 Hz. Na hora que você fazer a rampa em S, você vai aumentando a escala até chegar a 80 Hz. Deu 80 Hz aqui no visor, ele vai zerar, ele vai permanecer, certo? Ele vai estabilizar em 80 Hz. Certo, pessoal? Sigam essa videoaula, tá? Uma videoaula bastante explicativa. Se você colocar tudo isso em prática que nós comentamos aqui, você vai se dar bem na sua parametrização e o seu motor, juntamente com o seu inversor de frequência, vai ter aí um excelente funcionamento. Beleza, pessoal? Aguarda aí o seu like, a inscrição de você no canal e até a próxima. Valeu!